Amigos da TV Serra Farroupilha, é hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento na programação da nossa TV Serra Canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. E ainda você pode nos acompanhar também pelo nosso Facebook, TV Serra Farroupilha. Você vai lá, curte a nossa página, primeiro curta, siga a nossa página e depois acompanhe esse programa também na íntegra para você assistir ou revê-lo quando tiver oportunidade, quando o tempo lhe for favorável. E ainda tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, também com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. Eu quero pedir licença aos senhores para fazer a retirada da máscara, a remoção da máscara nesse momento, mas o uso da máscara é fundamental, é importante, nos ajuda muito na prevenção ao novo coronavírus, a Covid-19. E, aliás, até em casa é recomendável o uso da máscara, mas quando você coloca o pé para fora da porta de casa, tem que estar com a máscara, assim como está, por exemplo, com o calçado. E o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje é o coronavírus, a pandemia. Recebo aqui nos estúdios a presença do vereador do PDT e também diretor técnico da Central de Referência do Coronavírus em Farroupilha, o Dr. Thiago Brunet, e nós vamos falar sobre, num primeiro momento, sobre como está a Central de Referência do Coronavírus aqui em Farroupilha, traçar um raio-x, um diagnóstico, e depois o Dr. Thiago tem ganhado um espaço nos últimos dias na mídia, não só local, regional, estadual, mas até nacional, com uma declaração que ele deu na Câmara de Vereadores, lá na tribuna da Câmara de Vereadores, e que nós da TV Serra registramos o momento. Doutor Thiago, obrigado por estar aqui nos estúdios, seja bem-vindo, fique à vontade, ninguém mais como o senhor para saber se pode ou não pode fazer a remoção da máscara, mas fique à vontade, bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, eu também vou retirar a máscara, né? Nesse momento a gente segue os protocolos internacionais. Aqui no estúdio nós conseguimos manter a distância adequada de 2 metros e, sem dúvida nenhuma, após a nossa conversa, né, o Leandro Adamati vai higienizar a sala para que outras pessoas possam vir aqui. Com certeza. Bom, doutor Thiago, inicialmente abrindo, já que você é o diretor técnico da Central de Referência do Coronavírus aqui em Farroupilha, como está o trabalho, como está o movimento, caiu a procura por parte da população? Trace um raio-x, um panorama para nós. Bom, nós começamos em meados de março com os atendimentos, né, e os atendimentos foram crescendo, né? Em março nós tivemos ali 20, 30 atendimentos, porque tinham poucos dias. No mês de abril subiu para uns 300 atendimentos e em maio, sim, foi o mês de maior atendimento. Nós chegamos a quase 800 atendimentos no mês de maio. Esse mês, né, pelo que a gente está vendo até hoje, dia 19, nós temos 300 atendimentos. Então, eu acho que está mais moderado. Está mais moderado. Nós estamos conseguindo ter menos atendimento. Por quê? Porque através das medidas de proteção, através das medidas comportamentais, através das medidas, inclusive, de as pessoas também ficarem em casa, se não for necessário, né? Eu tenho dito, não é fique em casa, né? Não é vá trabalhar, não, é uma coisa moderada. Se não tiver que trabalhar, se não tiver que ir no mercado, né? Se não for essencial, fique em casa, né? Essa é a orientação que a gente tem. Então, Adamati, isso tudo, as crianças, os escolares que não estão indo para as escolas, que estão aí há 2, 3 meses fora do ambiente escolar, isso também tem colaborado e muito para diminuir a disseminação não só do coronavírus, mas também de síndromes gripais, de H1N1, de resfriados. Haja visto os consultórios dos pediatras que eu tenho conversado que está vazio. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças, pelo comportamento delas, elas se contaminam muito mais. A criança que vai na creche, a criança que vai na escola, ela se contamina mais do que a criança que fica em casa, pelo seu comportamento. Como as crianças não estão indo para a escola, elas não estão trazendo estas doenças para dentro de casa. E isso diminui também as síndromes gripais e o H1N1 nos adultos. É importante essa reflexão. Esse é um resultado
múltiplo, né? Não só a questão dos cuidados, da máscara, do isolamento, do certo distanciamento, porque quando a gente fala, a gente acaba expelindo gotículas e daqui a pouco se tem um vírus gripal, ele vai propagar para quem está ali na frente. Então, esses cuidados, além de prevenir o coronavírus, também previne as próprias doenças respiratórias, né, doutor? Exatamente. Por quê? Porque a prevenção do coronavírus é a mesma prevenção das síndromes gripais, né? A forma de contágio delas é a mesma, por disseminação de gotículas do ar, né, e do espirro, ou da tosse, ou da própria conversa mais alta do cidadão. Então, nós estamos muito satisfeitos com o atendimento, nós conseguimos, através dessa proposta de não misturar as doenças no Hospital São Carlos, e por isso foi criado o Centro de Referência ao Coronavírus, né? Então nós temos um 0800 que faz com que as pessoas tenham um primeiro contato via telefone para que posteriormente, através do atendimento médico... É uma espécie de uma triagem. É uma triagem. E orientação. Né? E aí sim, se houver a necessidade para uma análise física do cidadão, esta pessoa, este paciente, ele é encaminhado à nossa central de referência coronavírus, ao qual tem lá técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos já treinados e habilitados e completamente vestidos, né? Paramentados, é a palavra certa, para atender melhor o cidadão. É uma estrutura que vocês usam, né, doutor Tiago? Conta para nós um pouquinho. Eu acho muito importante, né, aquela veste, aquele macacão, os óculos, né, aquela proteção de acrílico, né, desde os calçados até as luvas. Então, isso faz com que os nossos trabalhadores ali da central de referência, eles estão muito bem paramentados, eles estão muito bem sofisticados com todas estas vestes, e faz com que até o dia de hoje nenhum dos nossos colaboradores, nenhum dos nossos funcionários, nenhum dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros ali apresentou algum sintoma ou sinal que fosse suspeita de coronavírus e que pudesse, por isso, ser retirado do seu trabalho. Então, isso nos dá uma possibilidade muito grande de continuar o atendimento e de provar para a população que, se a gente ficar bem paramentado, que se a gente ficar nos protegendo e com um comportamento adequado, dificilmente nós vamos nos contaminar. Haja visto que ali onde as pessoas vêm com suspeita, e não só suspeita, nós atendemos já várias e várias pessoas que nós fizemos o teste ali que deu positivo. Então, ali mesmo deu teste positivo, e onde está na frente do médico, onde está na frente dos profissionais, e nenhum pegou. Por quê? Em outras palavras, cara a cara com o vírus. Cara a cara com o vírus e não pegou. Por quê? Porque estava devidamente paramentado. Então, outro exemplo que eu tenho dado, né, é o exemplo do Hospital São Carlos. Foi feito um monte de exames lá, né? Parece que testaram mais de 300 funcionários do Hospital São Carlos e ninguém testou positivo para coronavírus. E lá também, na UTI do Hospital São Carlos tem coronavírus, na enfermaria tem um caso só no dia de hoje, mas já teve 7 casos internados. Então, isso mostra que nós nos comportando, nós nos paramentando bem, dificilmente nós vamos se disseminar com o vírus. Certo. Bom, doutor Tiago, até para que a população conheça também, o senhor já falou um pouquinho sobre a estrutura da UPA, da Central de Referência do Coronavírus aqui em Farroupilha. Quais são os profissionais médicos que estão aí, enfermagem, enfim, fala um pouquinho para que a gente possa entender como é aquele trabalho lá dentro. Bom, os profissionais, eles, na sua grande maioria, são farroupilhenses, viu? Isso foi um ganho muito grande para a comunidade de Farroupilha. Nós, num primeiro momento, a gente contratou uma empresa que eram médicos de fora. Nada contra, mas esses médicos, eles não têm um interesse maior, né? Não tem a questão... Uma identificação com a comunidade. E aí nós trouxemos agora pessoas, muitas vezes, que têm uma formação mais recente, mas estas pessoas que têm uma formação recente, Adamati, eles podem perder em experiência, mas eles ganham em vontade. Eles ganham em leitura, eles ganham em desejo de ler materiais científicos, né? Esta é a nova medicina, né? Nós estamos todos os dias reinventando. Todos os dias tem notícias novas, todos os dias tem tratamentos novos. E estes médicos, né, que vêm dessa geração agora,
2018, 2017, que tem informação recente, eles têm já no DNA deles esta vontade, né? Eles gostam da leitura, eles gostam da ciência, e é isso que me agrada na equipe hoje que tem lá, né? Os enfermeiros e técnicos já eram, né, nossos da rede básica, né, do Pro Saúde, alguns foram contratados, mas estão todos lá, todos trabalhando em harmonia. O pessoal ali da coordenação tem realizado alguns treinamentos, né, com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. Acho que a gente tem que estar sempre treinando, sempre lendo e tentando sempre estar na frente do vírus. Certo. Bom, e também falando da questão do 0800, porque eu acredito que muitas pessoas acabam ligando para o 0800. Tem um sintoma, porque eu me colocaria no mesmo lugar. Já aconteceu comigo também, tive algum sintoma, algum pré-sintoma gripal, tu começa, não, será que estou com coronavírus, será que é coronavírus e é febre, daqui a pouco não tive febre, mas qualquer sintoma gripal a gente logo associa com o coronavírus. Quais são as dúvidas mais frequentes que chegam no 0800? As dúvidas são a forma e os sintomas que você tem, né? Normalmente, quando você tem um sintoma mais brando, que não há uma disfunção respiratória, né, que não há uma tosse, né, aquela tosse assim seca, contínua, né, que não para, quando não há uma febre muito alta, né, uma febrícula ali, 37 alguma coisa, 38, alguma indisposição. Estes sintomas nós estamos orientando ficar em casa, mas após o 8º dia de sintoma, nós encaminhamos a vigilância epidemiológica lá para fazer a busca ativa desse cidadão, né? Então, a nossa vigilância aqui está de parabéns, ela está fazendo um trabalho assim, ó, formidável para a nossa comunidade. Ela vai na casa do cidadão fazer o teste para identificar ou não o vírus. E eu tenho dito, né, a principal forma que nós temos de nos defender do vírus é identificando as pessoas, fazendo o teste e isolando as pessoas. Vamos aqui fazer uma análise se nós tivéssemos um mundo virtual, tá? Num mundo que não existe, onde todos os dias cada cidadão de Farroupilha, 72 mil, antes de sair para o seu trabalho, botasse o dedinho na tomada ali, né, num dispositivo, e ele mostrasse, você está positivo para coronavírus, você está negativo. Se nós tivéssemos isso, opa, quem está positivo não sai de casa. E os que não estão positivos sairiam de casa. Estaria resolvido o problema. Por isso que os países que melhor conseguiram avançar no coronavírus são os que mais testaram, né? E é essa a mensagem que hoje eu fui lá no Pro Saúde e vou na Secretaria de Saúde de Farroupilha. Nós temos que avançar nos testes, nós temos que pegar pessoas de risco, nós temos que pegar cidadão, comércio. Fazer testes é o caminho? Fazer testes é o caminho, porque identificando o cidadão nós conseguimos isolar o cidadão. Nós temos que isolar quem tem o vírus, não toda a população. Certo. Quantos mil testes já foram aplicados aqui em Farroupilha, aproximadamente? Tem algum número, doutor? Sim, nós aplicamos já aproximadamente 1.500 testes. 1.500 testes. Farroupilha. Desses 1.500 testes, nós tivemos já por volta de 400 desses testes positivos. Positivos, quase 400, né? E tem ainda uma boa quantidade de testes, deve ter uns 5, 6 mil testes ali ainda, né? Eram 10 mil. Então nós temos aí 8.500 testes. Né? Nós temos que otimizar esses testes e começar a partir de agora uma busca ativa, né, destas pessoas, dos assintomáticos, que são muitos, a gente sabe hoje, pelas pesquisas, muitos casos são assintomáticos, não tem sintoma nenhum, né, só que muitas vezes os casos assintomáticos podem transmitir o vírus, sendo que já saiu também, né, pesquisas mostrando que os assintomáticos raramente eles passam o vírus. Então, são dados, Adamati, que nos deixam tranquilos que nós podemos sim combater o vírus, enfrentar o vírus e ao mesmo tempo não perder os nossos postos de trabalho. E a questão dos testes, eles têm que ser feitos somente a partir do 7º ou 8º dia? Senão não dá resultado? Esta é a recomendação do Ministério da Saúde, né? Esta é a recomendação das empresas que fabricam os testes, porque o teste, ele antes do 8º dia, ele dá muito falso negativo, ou seja, tu faz o teste ele não positivo. E aí depois do 8º dia, pela reação imunológica que acontece no teu corpo, ele
99% das vezes dá positivo. Então a gente tem que fazer o teste no momento certo. Não adianta fazer em outro momento. Até o 8º dia nós temos que escutar o médico e fazer todas as orientações e tomar todas as medicações que for lhe fornecido. Esses testes que são feitos aqui em Farroupilha também comprovam se o indivíduo já teve o vírus, o chamado IgG, é isso, né? Isso aí, os testes de Farroupilha que nós temos ali na central de referência do coronavírus, ele avalia o IgG, que é a cicatriz sorológica, se o cidadão já teve, e o IgM, que é a infecção ativa, que ele fica no teu corpo aí num período de 20 a 30 dias, seria sim durante o período em que a pessoa está contaminando. Para fecharmos esse bloco e fazendo uma leitura também sua como médico, que bom, em Farroupilha, por enquanto, nós não tivemos casos muito graves, né, do coronavírus. Claro, temos algumas pessoas que estão na UTI, mas são poucos, ou seja, a grande maioria está se recuperando no isolamento, em casa mesmo, né? Nós temos uma pessoa hoje, no dia de hoje, na enfermaria do Hospital São Carlos, e 3 pessoas nas UTIs. Uma está na UTI em Farroupilha, em Garibaldi e outra em Canoas. Exatamente. Então, nós temos hoje hospitalizados 4 pessoas e em casa cerca de 90 pessoas. De 80 a 90, é isso. Um dado importante para a população é que 73% das pessoas já estão curadas. Então, só temos 27% com coronavírus ativo. 73% já tem aquele IgG positivo. Sim. Que já passaram pelo vírus e estão agora em fase de cura, já voltando às atividades, retornando à vida normal. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na sequência a gente volta conversando mais com o vereador e também diretor técnico da UPA Coronavírus, aliás, diretor técnico da Central de Referência de Atendimentos do Coronavírus aqui em Farroupilha, o Dr. Thiago Brunet, que é o nosso convidado na entrevista do dia. A gente volta em seguida com você. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral-Sim. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso.
lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê aqui. 1 ano de TV Serra com você, 25 de maio foi o nosso primeiro aniversário, já passamos de 1 ano, é muito bom estarmos juntos. É nosso convidado hoje o diretor técnico da Central de Referência do Coronavírus em Farroupilha, o Dr. Thiago Brunet, também vereador aqui do nosso município, vereador do PDT. Doutor Thiago, uma declaração, uma manifestação sua na tribuna da Câmara de Vereadores na última segunda-feira rendeu milhares de visualizações do vídeo, não só em Farroupilha, na região, no estado e até no cenário nacional. O senhor disse na oportunidade, alguns tópicos, perdemos a batalha contra o coronavírus no momento em que queríamos isolar a cidade. E o que chamou muito a atenção que o senhor declarou é de que nós estamos nos contaminando hoje com o vírus muito mais em casa. Em casa tem sido um lugar em que a gente acaba relaxando, descuidando dos protocolos de higiene e, em função disso, a gente acaba se contaminando mais com o vírus? Muito bem. É uma teoria que já foi colocada em prática em vários países, né? Nova York, né, que teve uma infestação muito grande do vírus, os hospitais, o principal hospital de Nova York fez uma avaliação e lá mostrou que as pessoas que vinham para internação, né, 2% delas eram andarilhos de rua, vinham da rua, né, 2% vinham dos transportes, né, transporte público, 10% vinham dos trabalhadores que precisam, né, precisavam trabalhar, trabalhos essenciais, mas a grande maioria, né, cerca de 70%, quando chegavam no hospital e tu identificava o paciente, ele vinha do domicílio, né? De casa. Lá de casa, né? Por quê? Porque é aquilo que você estava falando, né, Adamati? Em casa é onde a gente tira as máscaras, onde a gente fica mais próximo, onde a gente relaxa, onde a gente faz uma janta com a família, onde a gente faz um almoço que não deveríamos, né? Mas a gente sabe que acontece. Né? Eu tenho dito que cada país está fazendo o seu papel. Cada país tem uma forma de combater o vírus e essa forma depende da cultura de cada país. Né? A China conseguiu combater o vírus com o lockdown? A gente não pode confiar 100% nos valores, né, em números de uma ditadura. Mas, sim, eu acredito que eles possam sim ter vencido o vírus com o lockdown. Por quê? Porque lá na China, né, quando o governo diz fique em casa, as pessoas vão ficar em casa. Elas não saem nem para pegar alimento e nem para pegar remédio. O governo dá essa estrutura. O governo vai lá e fornece alimento em cada casa, com pessoas específicas, capacitadas para levar esse alimento, para levar esse remédio, para dar toda a situação de conforto para as famílias. Isso é uma ditadura. Nós não podemos querer comparar e querer enfrentar o vírus da mesma forma que a população brasileira.
que é uma população mais alegre, que é uma população mais hospitaleira, que é uma população mais livre. Nós vivemos num capitalismo, né, onde a pessoa, lá na nossa Constituição, nós temos direito de ir e vir. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Né? Então, gente, o que eu tenho dito, o que eu tenho manifestado, é que a forma que nós estamos combatendo o vírus em 2020 parece que está sendo muito semelhante daquela pandemia que nós tivemos há 100 anos atrás. A conhecida gripe espanhola. Isso. Como que foi também combatida? É uma infecção. Foi uma infecção, Como que foi combatida aquela pandemia? Fica em casa, fica em casa. Nós não tínhamos naquela época álcool gel, nós não tínhamos naquela época a noção talvez do uso adequado das máscaras, nós não tínhamos à época pesquisas que mostrando o distanciamento social, até onde o vírus pode ser contaminado, a metragem que ele alcança, né? Nós não tínhamos esse conhecimento, né? A evolução da medicina sanitária que houve foi muito grande de lá para cá. E parece que a gente está adotando as mesmas medidas de 100 anos. A medicina evoluiu enormemente nos últimos anos para que a gente possa, sim, combater o vírus de outra forma. Né? Na segunda-feira eu passeava pela cidade e eu via os comércios adequadamente funcionando, sem aglomeração. Né? Onde é que eu vi aglomeração? Eu vi aglomeração nos bancos. Nos bancos, né? Nas lotéricas. Onde os estados e a União, né, restringiu o horário. Os bancos vão funcionar das 11 à 1 da tarde. Mas isso é um absurdo, na minha avaliação. É dar tiro no pé. Isso é uma falta de ciência, porque a gente sabe que a ciência nos mostrou que o vírus ele deu início nas grandes aglomerações, nos grandes aeroportos, nos aviões internacionais. Foi ali. O vírus adora aglomeração. Por isso que a gente deixou as crianças sem aula, por isso que a gente parou com o futebol, por isso que a gente parou com os cinemas. E aí, os governos parece que, de uma forma, daqui a pouco, sem querer, não estou culpando ninguém, mas eles estão ocasionando aglomeração, principalmente nos bancos. O governo federal vai dar R$600 para o cidadão. Tu vai lá, ganha R$600 e talvez ali nos R$600 tu pode ganhar um Covid junto, porque né, a Caixa Econômica Federal fazia curva, tinha no mínimo 100 metros de fila. Né? Lá dentro também, uma aglomeração. Então, não é por aí, gente. Nós temos que expandir o horário de funcionamento de todos os setores. Isso é uma ideia que eu estou dando aqui para as autoridades, para a gente tentar vencer a batalha de um vírus que já está na nossa comunidade. Ele não está mais na fronteira, ele já entrou. Eu tenho dito aqui em Farroupilha, 70% dos bairros estão com o coronavírus. Então agora nós temos que enfrentar o vírus. Sem essa discussão política, Damati, sem essa discussão, hoje parece que se você é direita, você quer a economia funcionando e está se lixando para a vida do cidadão. Se você é esquerda, você quer que a economia pare e está querendo que o cidadão fique vivo. Se você é um médico de direita, você tem que usar cloroquina para tentar salvar o vírus. Se você é um médico de esquerda, não, você não vai usar cloroquina, né? Você vai deixar o cidadão em isolamento em casa e vai fazer com que, se for assim, ele morra ou não. Gente, vamos ter bom senso. Vamos enxergar o ser humano. Como que a gente pode pensar? A gente não tem que ter esquerda, direita, isso não existe nesse momento. Né? Existe bom senso, existe formas de tentar combater o vírus. E é isso que eu estou fazendo. Né? Eu não quero aqui falar como vereador, eu quero falar como médico, como um cidadão, né? Que tem a obrigação de tentar achar uma maneira de combater o vírus. Eu não quero que as pessoas morram, mas eu também não quero que as pessoas percam seus postos de trabalho. É importante para elas. Elas não podem perder o seu trabalho, ir para casa e ficar em pânico, como eu tenho visto. Como eu tenho visto. No meu consultório médico, no dia de hoje, umas 20, 30% das pessoas vieram lá pegar remédios que nunca usaram para patologias psiquiátricas. As pessoas estão ficando doentes em casa também. Então,
vamos voltar ao trabalho, vamos expandir o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, de bancos, de daqui a pouco empresas, de horário de funcionamento dos fluxos do transporte público, dos shoppings, né? Por quê? Porque expandindo esses horários a gente evita aglomerações e consegue fazer o que eu quero. Trabalhar sem se contaminar, né? Ficar com a cabeça boa, né? Ter argumentos, ter discernimento, poder sustentar sua família com dignidade. Eu sou de um partido que preza pelo trabalhismo, Adamati, né? Grandes pessoas aqui, tenho certeza que têm uma admiração pelo falecido Leonel de Moura Brizola. Se Brizola estivesse vivo aqui, eu tenho a certeza que ele ia pedir para todo mundo trabalhar. Né? Parece que eu estou vendo... Ele ia dizer, saiam de casa. Por amor de Deus, vão trabalhar e quem tem que dar as condições adequadas de trabalho é os empresários e o governo. Né? Então o governo... ele tem que nos dar a segurança de que se nós adoecermos, nós vamos ter leis de UTI, a segurança de que se nós tivermos algum problema de saúde, nós temos uma central de referência que nós vamos lá nos consultar, nós temos uma enfermaria, um hospital que vai nos acolher, que vai nos ajudar. E isso nós estamos tendo. Eu via hoje os números da taxa de ocupação de leitos de UTI na região Serra, 62%. Já teve ocasiões que teve muito pior. Mas eu tenho certeza que em outros anos, se tu pegar há 5 anos atrás e fizer um gráfico, neste mesmo momento, no momento de inverno, junho, julho, nós temos 90% 80%, das UTIs 90%. lotadas, sempre. E isso é uma... Quando não batia no teto, né? Quando não batia no teto. E isso historicamente sempre foi assim. E agora que nós estamos com 62% apenas de taxa de ocupação de leitos. Ontem nós tivemos apenas 3 casos novos de coronavírus no município, ou seja, está começando a diminuir. Chegamos no platô e começamos a... O senhor acha que a nossa curva já começa a cair em Farroupilha? Eu tenho a curva hoje, né? O Dr. Clayton Forne mandou a curva, nós estamos no platô. Chegamos O que é o no platô? O platô é quando ela chega lá em cima. Sim. E daí ela faz assim, ó. Entendeu? Tá. Ela faz aquela meia-lua. Ela está começando, provavelmente na semana que vem, nós teremos aí uma boa notícia de que a curva começa na parte descendente dela. Descendente, a cair. Então, o que me assustou, né, e o que me fez talvez pedir para o governador rever a situação é justamente isso. No melhor momento de Farroupilha, onde a gente está combatendo o vírus, onde a gente tem 73% das pessoas curadas, onde a gente consegue, no dia de ontem, ter apenas 3 casos novos, onde a gente vê na questão dos leitos de UTI, né, que é importante, né, para alguém grave que pegar, nós temos 62%, o governador vem aqui, nos bota uma bandeira vermelha e faz com que todo mundo saia dos seus postos de trabalho. No melhor momento nosso, eu não estou aqui dizendo que talvez não tenha que existir regras. O governador, ele tem as regras dele, mas essas regras muitas vezes têm falhas pontuais. E aqui em Farroupilha houve um equívoco, houve uma falha. Não só aqui em Farroupilha, como em algumas outras cidades que eu andei conversando com as lideranças, onde tem leitos, onde tem capacidade a saúde de acolher, onde não existe uma infecção maciça e não existe mortes, né, em um grande volume. Então, faço aqui a minha reivindicação, faço aqui o meu pedido para que a secretária Rita Bergman, juntamente com o governador Eduardo Leite, revejam esta questão da bandeira, se possível, venham até Farroupilha, né, olhar a nossa cidade, conhecer caminhar a realidade a nossa cidade, de perto. conhecer a nossa realidade. Nós fomos o primeiro município do Brasil a parar. Lembra? O primeiro município do Brasil. São Paulo ainda não tinha parado. Fomos um dos primeiros municípios, se não o primeiro a usar máscara. Máscara, né, que teve no decreto. Então, assim, a gente fez um trabalho assim, ó, de luxo aqui em Farroupilha, né? Juntamente com todos os médicos, todo o comitê organizador que foi formado. Então, assim, não há necessidade, governador. Governador, eu sou médico,
eu jamais ia querer expor a minha população, da qual vivo eu e a minha família, a uma situação de risco, se não tivesse um embasamento científico de que sim, de que podemos trabalhar, nos manter dignos e nos proteger do vírus. As duas coisas, elas não são polarizadas, elas podem se fechar. Então, o senhor acha, a boa notícia é que Farroupilha já bateu no platô e começa a curva a descer. Vamos aguardar. O doutor Tiago aqui, vai ser o doutor Tiago, é o futurologista aqui da situação. Tomara que seja nesse sentido, porque as pessoas estão com muito temor, doutor. Agora que vem o frio, que vem o inverno, a umidade, as pessoas acham que vai aumentar o número de casos. Muito bem. Eu não sei, eu tenho a curva aqui, né, que me mandaram no meu celular. Depois, daqui a pouco, até eu encaminho para o Leandro para que ele bota vídeo na imagem junto, né, a curva de como ela começou e como ela está agora nos últimos dias. Então, eu não quero que as pessoas afrouxem as medidas comportamentais. Não é o momento de afrouxar, é o momento de apertar, de rigor. Eu quero que as pessoas se cuidem, que as pessoas mantenham o distanciamento social, que as pessoas evitem aglomerações desnecessárias em casa, jantas, almoços familiares. Não é hora ainda. Né? Não é hora ainda, mas eu quero que as pessoas retornem a seus postos de trabalho. Porque Farroupilha e o estado do Rio Grande do Sul têm dado exemplo para o Brasil e para o mundo de que sim, nós podemos trabalhar e nos proteger ao mesmo tempo. Doutor Tiago, mais algo que gostaria de acrescentar? Eu apenas quero fechar aqui com aquela frase da ONU, da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, né, que conceitua saúde da seguinte forma: a saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde, ela é um completo bem-estar social, físico e mental. Então, é isso que nós buscamos. Nós buscamos a saúde plena. E para nós buscar esta saúde plena, nós precisamos obrigatoriamente ter a dignidade do nosso emprego e a dignidade de poder, com esse emprego, dar sustento à nossa família. Para fechar mesmo, quem está em casa, quem fica em casa, que cuidados deve tomar, doutor? Quem fica em casa, né, os cuidados que devem tomar, principalmente os de risco, os vô, as vó, né, os que são diabético, hipertenso, que têm alguma patologia, alguma comorbidade a mais, estas pessoas não podem se aproximar daquelas pessoas que chegam em casa e vêm do trabalho. Eles têm que estar separados, né? Vai ter que manter o distanciamento de 2 metros em casa, vai ter que usar o álcool gel, né? Porque muitas vezes numa casa, a gente sabe, tem 5, 6 familiares, um está em idade produtiva, vai trabalhar, o outro não, né? Está aposentado, né? O outro tem várias pessoas dentro de uma casa, muitas vezes mais de uma família. Acontece isso. Então, as pessoas têm que se cuidar também no domicílio, porque as pesquisas mostram, e aqui, a nossa central de referência, né, eu fiz essa pergunta hoje para os meninos lá e eles ficaram de analisar, mas sim, a impressão que nós temos aqui é que a grande maioria das pessoas que estão sendo atendidas, né, na central de referência do coronavírus aqui nesse município também estão vindo de casa. Infectadas, né? De casa. Infectadas de casa. Nós tivemos um grande foco de infecção nos frigoríficos, né, em algumas empresas, né, que lidam com este microambiente de frio, úmido, né, úmido, e esses pacientes foram identificados e foram isolados. E queria finalizar aqui dizendo que a vigilância sanitária do município está de parabéns, porque nós temos testes aqui para fazer em grande parte da população. E é isso que nós temos que começar a fazer a partir já da semana que vem, identificando todos os casos e isolando aqueles que estão doentes. Quantos mais casos nós conseguirmos identificar e isolar, mais golpes estaremos dando no vírus? Sem dúvida nenhuma. Essa é a principal forma que nós temos, né, através da tecnologia destes exames, né? Como eu falei anteriormente, se nós tivéssemos como fazer todos os dias o teste em toda a população, nós teríamos resolvido o problema do vírus. Quem
está positivo fica em casa, fica em quarentena, não é lockdown, isolamento, é quarentena, é aquele que está doente. Quarentena quantos dias? 14 dias. 14 dias? Ele fica em quarentena, 14 dias em casa, e aquele que não está, que está são, que está sadio, ele vai lá porque a comunidade, a economia, o Estado, Precisa a cidade precisa dele. Com certeza. Doutor Tiago, obrigado pela presença aqui mais uma vez. É sempre muito oportunos os seus posicionamentos e é por aí o caminho. Não adianta a gente se esconder embaixo da cama porque o vírus pode estar embaixo da cama também, né? Muito bem. Boa fala, Damati. É isso que eu penso. Não é uma casa de alvenaria que vai fazer com que a menor partícula viva da matéria fique escondida. Com certeza. Obrigado, Dr. Tiago Brunet, diretor técnico da Central de Referência do Coronavírus aqui em Farroupilha, também vereador do PDT, pela participação, pela presença aqui nos estúdios. Eu tenho certeza, eu aprendi muito, vocês devem ter aprendido muito também com as reflexões do Dr. Tiago. Finalizando o programa, nós vamos fazer novamente o uso da máscara. Usar máscara é um ato de amor, é um ato de carinho e, acima de tudo, de cuidado com a vida. Não saia de casa sem fazer o uso de máscara. Nós ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Um forte abraço, até a nossa próxima edição.